Olá, Pastor Luiz por aqui, seja bem-vindo, bem-vindo à nossa leitura bíblica diária. Estamos aí no nosso desafio abençoado de lermos a Bíblia toda ao longo deste ano de 2021. Somos aí centenas de pessoas participando e hoje já estamos no dia 7 de maio e já vamos começar hoje. Nós lemos 4 porções da Bíblia todos os dias, pedaços diferentes, da palavra de Deus, e hoje nós já vamos começar Samuel, 1 Samuel. Olha só, acabamos de finalizar Ruth, Juízes, agora vamos iniciar Samuel. Para hoje nós leremos Samuel capítulo 1, 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, até capítulo 2, versículo 21. Depois nós vamos para João capítulo 5, versículo 1 até o versículo 23. Depois continuaremos o Salmo de número 105, Salmo 105, 37 até Salmo 105, 45. E fecharemos com Provérbios capítulo 14, versículo 28 e 29. Provérbios capítulo 14, versículos 28 e 29. Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu aproveito para pedir a você agora aqui, lembre de deixar o seu like, o seu joinha e lembre de trazer um amigo para ler junto com você, que isso ajuda, facilita o entendimento, o ânimo para ler. E também, se você não é inscrito, se inscreva aqui, acione o sininho das notificações. Se você não me conhece, eu sou o Pastor Luiz, este é o canal Vida Abundante e esta é a nossa leitura bíblica de hoje. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 diz assim: Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha 2 esposas. Não se assuste, naquela época era normal isso e naquela cultura também. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Ana, porém, não tinha Penina, tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Aqui começa também uma história maravilhosa. Todos os anos, Eucana subia até sua cidade, até Siló, para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Lembra que nós lemos isso lá em Números, Deuteronômio, que as pessoas precisavam, uma vez por ano, ir até o santuário para oferecer sacrifícios, para adorar. Então aqui está acontecendo exatamente isso. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana se apresentou, ele trouxe contigo o seu sacrifício, e ele dava porções de carne à sua esposa Penina e a cada um dos filhos e filhas dela, para cumprirem ali o sacrifício. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival a procurava e a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Isso na época era um problema muito sério. A mulher que não dava filhos ao seu marido. Eu estou assistindo aquela Guerra dos Tronos, Games of Thrones, e ali mostra muito bem isso. A questão toda nessa época bíblica aqui girava em torno do herdeiro, do filho homem, que ia dar sequência na descendência ali daquele clã. E aqui era um problema, porque a Ana não podia dar filhos a Eucana, porque ela era estéril, algo também muito comum naquela época bíblica. Mas Deus é Deus. Versículo 7. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava Ana quando iam à casa do Senhor, e cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? E assim acontecia.
Versículo 9. Certa vez, depois de comerem e beberem em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então, fez o seguinte voto: Ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento de tua serva, e se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Não é aquele lá que nós já vimos, hein? Esse aqui é um outro. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli observava. Eli era o sacerdote também. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana, porém, respondeu: Meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele fez uma intercessão por ela. E no versículo 18 ela disse: Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho, e ela lhe deu o nome de Samuel e disse: Eu pedi ao Senhor. No ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Isso também era comum naquela época. Se deixava o filho, diante do Senhor, aos sacerdotes. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou de seu filho até desmamá-lo. Quando o menino foi desmamado, Ana o levou à casa do Senhor em Siló, embora ele fosse pequeno. Também levou um novilho de 3 anos para sacrifício, um cesto de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Depois que sacrificou o novilho, levou o menino a Eli, e Ana lhe disse: Com certeza o Senhor se lembra de mim, sou a mulher que esteve aqui nos anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida. Ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. Capítulo 2, versículo 1. Então Ana orou: Meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, e não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe. Ele julgará as nações de todos, ele julgará as ações de todos. Versículo 4. O arco dos poderosos foi quebrado, e os que tropeçavam agora estão firmes. Os que tinham fartura de comida agora passam fome, e os que passavam fome estão saciados. A mulher que não tinha filhos agora tem 7, e a que tinha muitos desfalece. O Senhor tira a vida e dá a vida, faz descer a sepultura e de lá faz também subir. O Senhor empobrece alguns e enriquece outros, humilha e também exalta. Levanta o pobre do pó e do monte de cinzas, tira o necessitado. Coloca-os entre príncipes e os faz sentar em lugares de honra.
Ao Senhor pertencem os alicerces da terra, e sobre ele firmou o mundo. Ele protegerá os fiéis, mas os perversos desaparecerão nas trevas, pois ninguém vencerá só pela força. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Do céu ele troveja contra eles. O Senhor julga em toda a terra. Ele dá poder a seu rei, concede força a seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos, que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor e nem por seus deveres de sacerdotes. Cada vez que alguém oferecia um sacrifício, vinha um servo do sacerdote com um garfo grande de 3 dentes. Enquanto a carne do animal sacrificado estava cozinhando, o servo colocava o garfo na panela, no tacho ou no caldeirão e exigia que tudo que viesse com o garfo fosse entregue aos filhos de Eli. Assim eles tratavam todos os israelitas que iam adorar em Siló. Às vezes o servo chegava antes mesmo que a gordura do animal fosse queimada no altar, exigindo: não dê a carne cozida, mas sim a carne crua, para que o sacerdote a asse. Se o homem que oferecia o sacrifício dizia: leve quanto quiser, mas antes é preciso queimar a gordura, o servo retrucava: não, entregue a carne agora, ou eu tomarei à força. O pecado desses homens era muito sério aos olhos do Senhor, pois eles tratavam com desprezo as ofertas para o Senhor. Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Cada ano, sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, Eli os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar desse que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. Lindo, né? João capítulo 5, versículos de 1 até o 23. Depois disso, Jesus voltou para Jerusalém em uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda. Com 5 pátios cobertos, ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando um momento ou um movimento da água, pois o anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens que ali estava doente há 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que ele estava enfermo por tanto tempo, perguntou: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Olha só. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, e aqui estava um problema. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora que você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que Jesus tinha sido quem o havia curado.
que havia sido Jesus, quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Jesus, porém, disse: meu Pai sempre trabalha e eu também. Assim os líderes judeus se empenharam ainda mais em encontrar um modo de matá-lo, pois ele não apenas violava o sábado, mas afirmava que Deus era seu Pai e, portanto, se igualava a Deus. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, o Filho não pode fazer coisa alguma por sua própria conta. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. Aquilo que o Pai faz, o Filho também faz, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo que faz. Na verdade, o Pai lhe mostrará obras ainda maiores do que essa, para que vocês fiquem admirados. Pois assim como o Pai dá a vida àqueles que ele ressuscita dos mortos, também o Filho dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho autoridade absoluta para julgar, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, certamente não honra o Pai que o enviou. Salmo de número 105, versículo 37. Salmo 105, 37. Tirou o seu povo do Egito cheio de prata e de ouro, e ninguém das tribos de Israel sequer tropeçou. Os egípcios se alegraram quando eles partiram, pois muitos os temiam. O Senhor estendeu sobre o povo uma cobertura de nuvem e lhe deu fogo para iluminar a escuridão. Quando pediram carne, enviou codornas, saciou sua fome com pão do céu. Partiu uma rocha e lhe jorrou água, que correu como um rio pelo deserto, pois ele se lembrou de sua santa promessa, que havia feito a seu servo Abraão. Tirou seu povo do Egito com alegria, seus escolhidos com celebração. Deu a seu povo as terras das nações, e eles colheram o que outros haviam plantado. Isso aconteceu para que guardassem seus decretos e obedecessem às suas leis. Louvado seja o Senhor. Provérbios capítulo 28, versículo 29. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente desmonta ou demonstra grande insensatez. Precisamos controlar, as nossas iras, os nossos rompantes, os nossos picos de problemas. Quem tem entendimento controla a sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. Não sejamos insensatos. Queridos, esta é a palavra de Deus para o dia de hoje. E que Deus possa lhe abençoar nesta leitura, que Deus possa enriquecer o seu coração e que a Bíblia possa lhe produzir muitos frutos abundantes para que você também cresça na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que você fique na paz. Eu quero fazer uma oração por você agora. Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa pessoa neste momento e peço, Senhor, que essa palavra que ela acabou de ler ou acabou de ouvir seja uma grande bênção na vida dela. Que lhe traga conhecimento, que lhe traga sabedoria, que lhe traga paz. Acima de tudo, que revele o grande Deus amoroso, que é o autor desta palavra, e que revele o seu Filho, que é a própria palavra encarnada que veio até nós, para salvar o pecador do inferno. Obrigado, meu Senhor, porque o Senhor tomou o nosso lugar naquela cruz, para nos trazer vida e vida eterna. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Que Deus te abençoe, fique na paz e até amanhã na nossa leitura. Hoje às 17h15 eu posto aqui também a oração da noite e às 4 da manhã, a oração da manhã já foi postada também. Faça parte, que você ore todos os dias, que você leia a Bíblia todos os dias e que você usufrua das bênçãos do Senhor sobre a sua vida todos os dias e que você o adore acima de todas as coisas. Deus te abençoe.